Olá, pessoal. Como eu prometi, não é? Nessa dica 7 da contagem regressiva, a gente vai continuar falando de pronome relativo. E aí, eu resolvi colocar um lembretezinho para vocês a respeito dos principais pronomes relativos. E aí, resolver 3 questões aqui que costumam causar bastante confusão. Lembrando do raciocínio que a gente tem que fazer quando é que se preposiciona o relativo, quando é que não se preposiciona. Tudo bem? Então, temos aí pronome relativo, preposicionado ou não. A primeira coisa é a gente lembrar das propriedades dos relativos de forma bem sucinta, né? O que é igual ao relativo qual. A única diferençazinha é que o qual sempre vem acompanhado de artigo, né? O qual, a qual, os quais e as quais. Daí o exemplo. O livro que li é ótimo, e aí na equivalência, o livro o qual li é ótimo. Então, a gente até quando vocês estão aí aprendendo a verificar se o que realmente é um relativo ou não, a gente ensina a fazer essa troca, né? Olha, troca o que por o qual, a qual, os quais, as quais, de acordo com o tema antecedente, bem tranquilo. O quem a gente só usa para pessoa quando existe uma preposição antes dele. Por isso aqui foi o quem, olha lá. Esta é a aluna de quem falei, certo? O cujo é um relativo que, ao mesmo tempo, indica posse. E que aí a gente sempre fala também, olha, quer facilitar a sua vida? Troca o cujo por um possessivo, né? No caso aqui, nós teríamos este é o autor, separei a oração, uma oração da outra, na verdade, e aí nós temos este é o autor com suas ideias, concordo. Claro que esse suas aí, esse possessivo, eu fiz só para a gente montar um raciocínio. Olha o nosso balãozinho aqui, fazendo de conta que a gente só está pensando, certo? Só para fazer o raciocínio, facilita muito, inclusive, para entender a regência antes de cujo, né? Lembrando que depois de cujo não vai artigo, cujas das ideias, ok? Onde é para indicar lugar, portanto, a gente tem aí a rua onde moro é movimentada. Toda vez que a gente usa o onde, também podemos usar o em que, certo? Agora, o que muita gente faz confusão é que é o seguinte, nós estamos dizendo aqui, toda santa vez, não é? Que o onde for empregado, a gente pode pôr o em que. Mas o contrário não é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Toda frase em que você encontra o em que, você pode substituir pelo onde? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o onde só pode realmente ser empregado para dar aí, tá? Representar lugar. E muitas vezes, esse em colocado aqui na indicação de lugar, às vezes está indicando tempo, como na expressão em que a gente diz no momento em que ele veio aqui. Apesar de muita gente achar que é no momento que ele veio. Não. No momento em que. Porque ter a ideia de tempo, ele tem de estar associado ao em. Assim como na expressão em que eu acabei de colocar na tela. Esse que, para poder representar lugar, ele tem de estar acompanhado da preposição em. Sozinho, o que não faz isso, certo? O cujo indica posse sozinho, o onde indica lugar sozinho, o quando indica tempo sozinho, mas o que nunca. E ainda a gente pode encontrar esse em, essa preposição em antes do relativo, quando a regência de um verbo ou de um nome pedir, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, uma propaganda que diz o óleo, este é o óleo em que todo motorista confia. Por quê? Porque se todo motorista confia, confia em alguma coisa. Então, o verbo confiar que pediu a preposição em. Não se esqueça, então, que o em antes do relativo o que pode indicar lugar, tempo ou ainda ser utilizado por regência. Por isso que o em cai tanto em prova quando está junto de um relativo, ok? Pus o modelinho aqui, justamente para que vocês possam se lembrar que nem sempre as preposições são usadas por conta da regência, verbal ou nominal, não interessa, né? Mas, mesmo assim, né, também temos de lembrar como é que se faz o raciocínio com a preposição antes do pronome relativo, que eu sei que muita gente pensa que sabe, mas não sabe, né? Então,
Aqui, neste exemplo, com a preposição em, a gente acabou de ver que as preposições antes do relativo podem ter sido empregadas por causa de uma regência, mas às vezes não. Às vezes, para dar uma determinada ideia. Então, ali foi para determinar a ideia de lugar, poderia determinar a ideia de tempo, né? E esse exemplo aqui é um dos exemplos que estava lá em cima, e aí eu resolvi pegar justamente para que vocês possam resolver qualquer questão que venha com os relativos, independentemente de a preposição que possa vir antes desse relativo ou não, seja por causa de regência, tá? Agora aqui, ó. Este é o autor, um verbo. Com cujas ideias concordo, outro verbo. Temos aqui o relativo cujo, esse é sempre relativo, ele não vira casaca. Então, a divisão que fazemos do período é aqui. Por quê? Porque o com, gente, é uma preposição. E lembrando do que eu sempre recomendo, né? Preposição não pode ser vista de maneira separada do termo a que ela se refere. Então, nós temos aqui, este é o autor. E aí, a gente tende a avaliar se esse com foi utilizado corretamente aí. Lembrando que pode ser por regência verbal, nominal ou não, para dar uma determinada ideia, certo? Porque aí o relativo vai ter valor de adjunto adverbial. Em todo caso, deixa essas datas para depois, porque ela só dificulta. Vamos dar o primeiro passo. Para a gente avaliar uma preposição antes de um relativo, se ela realmente deve ser empregada ou não, ou se ainda é aquela preposição que se deve empregar. É fácil. Se o cujos está na segunda oração, é porque esta oração aqui, com cujas ideias concordo, é a oração adjetiva. Muito bem. Quando nós vamos usar a oração adjetiva, reconhecer o sujeito. Para isso, eu vou ao verbo e pergunto, que verbo é sempre fofoqueiro, conta tudo o que a gente quer, desde que a gente saiba fazer a pergunta. Então, eu vou lá, concordo. A pergunta vai ser feita aqui antes do concordo, já interpretando a frase. Quem é que concorda, afinal de contas? Eu. Não é verdade? Eu concordo. É assim que a gente faz para não errar. O eu está escondidinho, não tem importância, mas está aqui. Eu concordo e quem concorda, concorda com alguma coisa. No caso aqui, eu concordo com suas ideias. Ah lá, troquei o cujo pelo possessivo, só para facilitar o meu raciocínio, certo? E ficou do jeito que eu disse a vocês. Olha lá, eu concordo com suas ideias. Perfeito, a preposição com aí foi usada por regência verbal, né? Então, lembrando que o cujo está entre dois nomes, autor e ideias, certo? E o raciocínio é aquele de sempre. As ideias, concordou, está ok, e a posse do autor. Também funcionou, certo? Então, nós temos as ideias do autor, fazendo também um outro raciocínio aí do emprego correto do pronome relativo cujo. Quer dizer que antes de cujo pode haver preposição, certo? Assim como antes de qualquer outro relativo, tá certo? Muito bem. Então, nós temos aqui quais questões podem aparecer em relação a esse tipo de assunto. Nós temos um fragmento textual, não é? E aí nós temos ainda assim. Vou direto ao item, ok? A preposição a em aos quais, já negritado lá em cima, estabelece relações sintático-semânticas, ou seja, gramatical e de sentido, né? Com o verbo pertencer. Então, vamos aqui. Por tal motivo, essa preposição não poderia ser omitida do período, né? Mesmo se o pronome fosse substituído pelo quê? Certo? Aí ele já pôs por aqui para a gente entender que seria esta a forma que ficaria. Ele não deveria ter posto A, mas ele colocou. Ok, vamos fazer. Então, como é que eu acabei de lembrá-los? Vamos fazer nossas barrinhas mágicas? Antes do relativo, a gente põe uma barra, certo? Como quais vem acompanhado de artigo, ainda tem uma preposição a, já separei ali mesmo. E aqui acaba essa oração, porque reparem que agora tem um e que podem ter valores
apareceu uma outra, né? Nós temos o verbo, outro relativo. Então, vamos lá. Esse os quais, certo? Esse os quais colocado aqui se refere a grupos, certo? Grupos os quais, não é isso? Grupos os quais pertencem, vamos ver lá. Então, a gente tem que achar o sujeito desse pertencem aqui, para a gente ter certeza do que nós estamos lendo, e é por isso que nós teremos que buscar isso um pouco antes. Eu vou começar aqui, ó. Vale lembrar que os indivíduos nascem já inseridos em uma estrutura social e simplesmente em função do sexo, da classe social, entre outros itens, esses indivíduos são colocados em um ou em outro grupo social. Dessa forma, esses indivíduos adquirem as categorias sociais definitivas dos grupos aos quais esses indivíduos pertencem. Então, o sujeito de pertencem são os indivíduos, certo? Porque eles foram ficando subentendidos aqui, ó, mas são, de fato, os indivíduos. Então, os indivíduos, eles pertencem a quê, gente? Pertencem ao grupo. Então, aos grupos, na verdade. Então, o verbo pertencer realmente pediu a preposição a aí. Bom, a pergunta era, a gente pode, então, pegar esse que, na verdade, esse quais, que está junto de os aí, os quais, e substituir pelo quê? Sim, a gente acabou de ver naquele quadrinho que eu coloquei aí de lembrança, né? Justamente isso, que o qual, que vem acompanhado de artigo o qual, a qual, os quais e as quais, né? Equivalem ao quê? E aí, se nós colocamos, então, a preposição, temos de pôr a preposição a, porque o verbo pertencer realmente pediu essa preposição, então o a vai aparecer antes do que, certo? Agora, notem o importante. Esse os quais, o conjunto os quais virou o quê? Porque muita gente pensaria em colocar um acento grave nesse a, e eu tenho certeza disso. Por quê? Eu sei porque também. Porque a pessoa pensa assim, se tem a os aqui, vai crase nesse a. Não façam esse raciocínio. Olha só como é que eu fiz. Eu puxei o os, juntei com o relativo quais, porque como a gente acabou de lembrar agora mesmo, o relativo qual é equivalente ao relativo que. Só que toda vez que a gente coloca o relativo qual, aparece o artigo, que ele vem acompanhado de artigo. Isso significa, né, que nós teríamos que fazer um raciocínio igualzinho a esse do meu exemplo aqui. O livro que li é ótimo, e esse o qual equivale ao quê? Toda essa expressão o qual, o artigo mais o relativo. Muito bem. Esse é sinal de que os quais, esse conjunto os quais, foi substituído pelo quê? E a preposição ficaria aqui sozinha, nada de acento grave, já para aproveitar para mencionar a crase. Certo? Então, esse item aqui, ó, está correto, tá? Sem que nós nos importemos aí com a preposição a colocada pelo examinador. Tudo bem? Agora, vejamos aqui essa outra questão, certo? Que vai nesse mesmo raciocínio aí, nós temos o seguinte. Estudos do senso comum mostram que a carga genética exerce forte influência nas características pessoais, às quais damos o nome de talento. Muito bem, vamos fazer a nossa barrinha aqui e verificar o que ele pediu. Por que eu pus barrinha ali mesmo? Porque eu já tinha o relativo aqui, né? A qual, o qual, os quais, vai ser fácil, sempre relativo, já dividi. Bom, por retomar características pessoais, vejam só, características pessoais feminino plural, as quais femininos plural, então, de fato, o artigo as mais o relativo quais retomam características pessoais, certo? Então, tá bom, então vamos lá. Então, por retomar características pessoais, a expressão as quais admite textualmente ser substituída pelo a que, preservando correção gramatical e coerência textual. Quanta gente não erra esse tipo de questão? Um montão delas. Vejam bem, a questão aqui não era nem você verificar se foi pedida uma preposição ou não.
Mas eu vou fazer isso com você, veja bem. Nós temos aqui o verbo dar. Veja que a gente combinou que se aparecer um relativo, a gente tende a analisar a oração adjetiva, ok? Vou lá para a forma verbal do verbo dar, que é damos, e penso no sujeito. Nós damos. Então, sujeito nós. Nós damos o quê? O nome de talento. E nós damos o nome de talento a quê? Nós damos a quê ou a quem. Então, a preposição vai aqui, ó. Porque nós damos o nome de talento às características pessoais, certo? Então, só para a gente lembrar, é o seguinte. Esse as quais que apareceu aí é exatamente igual aqui. A mais as quais. Estou certo ou não estou? Claro que eu estou. Claro que eu estou. Esse A mais esse as dá esse as que esse A. Bom, muito bem. Então, vamos fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez na questão anterior. O que vai acontecer é o seguinte. Se é para substituir o as quais, que é a forma do relativo, pelo que, conforme sugeriu aí o examinador, a gente tem de manter a preposição e trocar pelo que. Não é isso que a gente tem que fazer? É. Por que será que tanta gente erra esse tipo de questão? Vamos ver o que eu fiz aqui, ó. A preposição a eu mantive aqui devido à regência do verbo dar. O verbo dar pede objeto direto e objeto indireto. Damos o nome de talento, objeto direto, a que as características pessoais, que na verdade é esse as quais. E esse as quais é um objeto indireto mesmo. Por isso que tem que ser preposicionado de qualquer maneira. Mas o relativo quais, que vem acompanhado de artigo, faz como que eu falei para vocês? Assim, né? Eu pego toda essa formação e ela inteira é substituída pelo quê? Toda a expressão as quais vai ser substituída pelo quê? Tá certo? Bom, muito bem. Então, com isso, olha como é que vai ficar a forma resultante. Preposição a mais relativo o quê? Percebendo que essa questão é o contrário da outra questão, da questão anterior, não é? Isso vive caindo em prova. Então, a gente já está treinando aí como é que funciona a regência do relativo, o emprego do relativo e essa substituição, tá? Por fim, nós temos aqui um outro texto que, na verdade, um fragmento que diz o seguinte. A organização dos argumentos do texto mostra que o pronome relativo que eu já sublinhei aqui, já negritei, na verdade, né? É obrigatoriamente regido, não é isso? É, pela preposição em. Pronto, marquei lá. Pois a preposição tem a função semântica, vejam bem que função semântica, sentido de atribuir valor locativo ao termo, certo? Bom, então vamos lembrar o que eu disse agora há pouco. A preposição em é empregada por regência, verbal ou nominal, para dar ideia de lugar, ou ainda, para quê mesmo? Para dar ideia de tempo. Aí eu disse, por regência seria, então, uma colocação gramatical. Podemos pensar por sintaxe, por regência, é gramática. Para dar ideia de tempo, para dar ideia de lugar, aí é a função semântica, porque é a função de sentido. Para isso, não é? Muita gente colocaria aí errado na questão, mas eu já estou avisando que não. A preposição antes do relativo pode ter função gramatical ou simplesmente revelar sentido, fazer o sentido acontecer. Então, a gente tem de verificar, né? Então, ó, tem a função semântica de atribuir valor locativo. Então, função semântica pode ter valor locativo, mesma coisa que lugar, né, locativo de lugar, ao termo em que, no caso, localizando as barreiras de acesso, aqui, ó, localizando as barreiras de acesso que estão aqui, certo? No fenômeno restrito, vem aqui para trás, ok? Então, vamos ver. Vamos ver. Antes que eu faça essa verificação,
Eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês perceberam que deu aqui? Então, aqui a gente tem que pôr errado. Eu voltei porque eu me empolgo na explicação e sei que muita gente fica assim, mas afinal de contas está certo ou está errado. Tudo bem que se a pessoa entender a minha explicação, ela já teria que saber que está errado, mas só para ratificar, não é? Não pode ser aqui como sugeriu o examinador. Tudo bem? Não pode ter esse acento grave. Tem que ser sem o acento grave, porque esse A é só uma preposição. Fechado? Aí, estava esquecendo, né? Depois a pessoa fica assim, ai meu Deus, a professora não falou, e agora? Olha, agora a tia falou, tá? Então vamos voltar lá. Lembrando, então, preposição pode ter aí a função gramatical, de regência, de sintaxe, não importa a função gramatical ou a função semântica, né? Especialmente o em, como eu avisei, cai bastante em prova, tá? E aí ele quer saber se tem o valor de lugar. Bora, só para voltar, localizando as barreiras de acesso no fenômeno restrito. Então vamos ler o texto. A cultura redefinida nunca foi para muita gente. A cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito, certo? Vamos dividir aqui, em que as barreiras de acesso sempre foram enormes. Então, vamos pensar. Qual é o sujeito de foram dessa forma verbal aqui? As barreiras de acesso. As barreiras sempre foram enormes. Se a gente pensar assim, a frase está completa. As barreiras de acesso sempre foram enormes. Mas aí a gente tem o em que para nos ajudar, certo? Se esse aqui é um relativo, ele realmente vai buscar o fenômeno aqui atrás. Com esta preposição em, dá para a gente a seguinte ideia. Vejamos. As barreiras de acesso sempre foram enormes. Volta aqui. No fenômeno restrito. Certo? Por que eu coloquei o no aí? Porque existe o em, né? E fenômeno restrito é masculino. Então, eu joguei o artigo por acaso, mas esse em é um ativo. Então, as barreiras de acesso sempre foram enormes onde, né? Essa ideia, no fenômeno restrito. Se deu essa ideia assim, mas onde que elas sempre foram enormes, que é no fenômeno, deu esse valor de lugar com a preposição em, realmente tem valor locativo. E por isso, esse item está correto. Olha aquela questão bacana que a gente trabalhou aí. Então, não se esqueçam, preposição antes do que vai ter realmente a função gramatical ou a função semântica. Eu aproveitei para falar do em, porque o em é o mais polêmico, é o que mais cai em prova, que acaba confundindo. E aí alertei vocês todos que nem sempre uma preposição aparece antes de um relativo por uma questão gramatical, pura e simplesmente, mas por uma questão semântica. E aí a gente aproveitou o em, né? Porque afinal de contas o em tem esses valores certinhos, ou de lugar, ou de tempo, ou a regência. Certo? Fora isso, nós vimos aí a questão de como é que a gente faz o raciocínio, trocar o que por o qual, a qual, e aí isso é muito explorado na prova aqui, bem como naquele outro teste que nós vimos aqui, deixa eu ver. Porque ele é muito explorado mesmo. Aí, aqui achei, né? Que já tinham que estava no masculino. Aí a gente aproveitou aquela questão que já está no feminino, cujos raciocínios são idênticos. Tá certo? Olha cada questão bonita a gente trabalhou aí. Então, não deixem de focar o relativo, porque relativo cai mesmo nesta prova. Tá certo? Então, até a próxima dica, né? Fiquem com Deus e estudem bastante. Até lá, gente.